Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno Leste e também Comunidade Monte Aprazível. E eu quero já falar para você que apareceu aqui, né, que esse vídeo apareceu para você, você acabou caindo aqui nessa aula, fique conosco. Aqui você vai aprender mais acerca da palavra de Deus. É um canal de escola bíblica, então você vai poder aprender aulas da Bíblia. Né? E hoje nós estamos numa série muito legal, que é a série de aulas sobre a história da igreja. Nós começamos semana passada nós falamos sobre o nascimento da igreja, e hoje nós vamos falar como viveu a primeira igreja, né? O modelo para nós, a igreja primitiva, né? A igreja lá de Atos, nós vamos analisar alguns pontos e entender aquilo que nós hoje fazemos e aquilo que alguns de nós ou algumas igrejas deixaram de fazer, o que nós precisamos resgatar. Então a nossa aula de hoje vai tratar sobre a igreja primitiva. Você é nosso convidado, a nossa aula dura em torno de 30 a 35 minutos, fique conosco. Eu quero poder orar, como sempre fazemos, como sempre começamos a nossa aula. Feche teus olhos. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse domingo, hoje dia 1 de fevereiro, mais um mês se iniciando, mais uma oportunidade, Senhor, de aprendermos a Tua palavra nessa manhã, com os meus irmãos que me assistem, que me ouvem. Pai, fica conosco. Espírito Santo, me dê a sabedoria necessária, me dê a direção necessária para que eu seja claro com a Tua palavra, para que eu seja um instrumento do Senhor a ensinar a Tua igreja, a abrir, Senhor, Pai, os olhos da Tua igreja. Esse é o Teu desejo, é a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, que essa aula seja uma aula de fácil entendimento, que os Teus filhos, aqueles que me ouvem, possam entender e compreender sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, vamos lá. Hoje, então, nós vamos falar sobre a igreja primitiva, né? Como assim alguns teólogos, alguns estudiosos chamam, que é basicamente a igreja de Atos. A igreja que nasceu, né? Semana passada, vamos recapitular um pouquinho, nós falamos sobre aquela promessa que Jesus tinha dado lá em Atos 1:8, né? Mas recebereis poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, aquela promessa, né, que Jesus, antes de subir ao céu, deu, olha, vocês vão receber o Espírito Santo, e que se cumpriu lá em Atos 2, na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, o dia que todos vocês, ou a maioria de vocês, conhecem. Bom, depois desse acontecimento, nós também falamos na aula passada, Pedro dá um discurso ali no dia, em Atos 2, né, no dia de Pentecostes. Pedro faz um discurso, uma pregação, a pregação de Pedro, onde 3.000 pessoas se convertem ao cristianismo, né, se convertem ali ao evangelho e começam a seguir, então, aquelas boas novas. E aqui, então, nasce uma igreja. Nós falamos isso semana passada, o nascimento da igreja, o que é a igreja, nós também falamos na semana passada. Se você não assistiu, volta lá e assiste a aula, que é essencial para você poder entender essa. E agora nós vamos entender, vamos aprender como vivia essa igreja, quais eram as práticas, ou quais eram as práticas desta igreja, que é uma igreja referência para nós, que é uma igreja modelo para nós, que é a igreja bíblica. Né? A igreja de Atos está longe de ser uma igreja perfeita, está longe de ser uma igreja sem falhas. Não, a igreja de Atos era uma igreja imperfeita também. Por quê? Porque tinha-se pessoas. E aonde se tem pessoas, querido, há imperfeição, porque nós não somos perfeitos. A igreja de Atos não era perfeita, né? Os apóstolos não eram perfeitos, mas é uma igreja modelo para nós, para eu e você olharmos e tirarmos dela algumas características que hoje eu e você precisamos ter. Então, o intuito da aula hoje é nos questionar: será que nós, como igreja, no ano de 2026, estamos próximo ao modelo bíblico? Temos as características do modelo bíblico, né? Então você hoje vai fazer esse questionamento, vai sair dessa aula se questionando: será que a igreja que eu frequento, ou será que eu como igreja, porque aqui nós não estamos falando de templo, né? Já foi desmistificado isso na aula passada, nós estamos falando de pessoas, de corpo, de comunidade, né? De conjunto de pessoas. Será que o conjunto de pessoas que eu faço parte, a qual eu chamo igreja, tem essas características, né? Então nós vamos nos questionar ao aprender sobre isso. Vamos lá, então. A aula de hoje é a igreja primitiva, né? Um modelo para hoje. Não só o modelo que foi lá em Atos, né? No livro de Atos, mas o modelo para hoje, aquilo que nós devemos ser. E nós vamos começar com o texto. Eu quero ler Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Então, se você pegar a aula passada,
e continuar lendo Atos 2, ali onde vai falar sobre a descida do Espírito Santo, sobre a pregação de Pedro, você vai ver que vai desembocar nesse texto que nós vamos ler. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está falando de quem? Da igreja, das pessoas, aqueles que nasceram ali naquele movimento de Atos 2, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está falando a característica daquele povo. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, olha só, aqui esse texto está relatando, está mostrando a característica da igreja de Atos. Algumas dessas características são prescritivas, né, que nós devemos copiar, é uma prescrição para nós hoje. São características que eu e você devemos ter. E aí no versículo 47 diz assim, olha, e Deus ia acrescentando àquele povo, àquela comunidade, os que iam sendo salvos. Né? A igreja apenas fazia aquilo que ela precisava fazer. E quem acrescentava era Deus. Deus ia mandando as pessoas para aquele lugar. Bom, vamos lá então analisar algumas características dessa igreja. Né? Nós já lemos aqui o texto base, nós vamos compreender então o que foi a igreja primitiva, quais eram as suas marcas centrais e por que ela impactou de forma profunda o mundo. Afinal, essa igreja aqui, essa igreja de Atos, ela transformou o mundo, querido. Porque ela chegou até nós. Hoje eu e você conhecemos o Evangelho, conhecemos a verdade das boas novas, né? Conhecemos a verdade de Cristo, somos transformados por essa verdade por meio dessa igreja, que um dia saiu a pregar, que um dia com suas vidas transformou o mundo. Bom, primeiro eu quero deixar claro aqui alguns erros mais comuns que as pessoas cometem ao ler esse texto, ao ler Atos 2, ao ler sobre a igreja primitiva, né? Muitas pessoas leem Atos assim, né? Bom, se a igreja primitiva fez, nós também devemos fazer. Então, isso é um erro, querido. Por quê? Porque isso aqui é uma hermenêutica fraca, né? Atos, em grande parte, é um livro histórico e narrativo. Não é um manual litúrgico, né? Não é um manual dizendo faça assim, assim, assim. Há, sim, princípios bíblicos, princípios cristãos que nós vamos tirar daqui. Nós vamos entender aquilo que é descritivo e aquilo que é prescritivo. Deixa eu te explicar um pouco sobre a diferença disso. Um texto prescritivo é um texto que traz para mim, para você, uma prescrição, que traz para mim, para você, uma direção. Olha, faça isso. Imagina que você vai no médico e o médico vai lá e vai te prescrever algo, né? Olha, vai te dar uma receita, uma prescrição. Olha, vai na farmácia, compra isso, faça assim. Isso é um texto prescritivo. E há também aqui em Atos, aqui nesse texto que nós lemos, um texto descritivo. O que é um texto descritivo? Que não está dizendo para mim, para você, faça isso. Só está dizendo, só está descrevendo algo que eles fizeram. Né? Pastor, e como que nós diferenciamos aquilo que é doutrina bíblica, aquilo que eu devo fazer, que é um mandamento, ou aquilo que é apenas um texto narrativo, descritivo, apenas contando algo? Bom, nós diferenciamos uma coisa da outra, por quê? Porque tudo aquilo que é mandamento, tudo aquilo que é um texto prescritivo, ele vai estar em concordância com todo o Novo Testamento. Ele vai estar em concordância, por exemplo, nós vamos ver alguns mandamentos aqui, e esses mesmos mandamentos vão se repetir nas cartas paulinas, nas cartas joaninas. Nós vamos ver algumas características, inclusive, que Deus vai cobrar da igreja do Apocalipse, né, das igrejas que João escreve. Então, uma prescrição ou uma doutrina, né, aquilo que nós devemos seguir, nós vamos ver em concordância em todo o Novo Testamento. O que não é doutrina, pastor? O que eu não devo seguir são textos isolados.
São textos que eram características da época, são textos que eram características daquele contexto histórico das pessoas. Por exemplo, nós já falamos em outras aulas aqui o uso do véu, né? Nós já falamos sobre o corte de cabelo, nós já falamos sobre várias coisas aqui que hoje nós não praticamos. Por quê? Porque era algo pontual daquela época. Eram textos narrativos, mostrando que naquela época era assim. Então nós precisamos entender que a igreja de Atos é uma referência, é um modelo, né? Mas tem pessoas que vão dizer assim, vocês não estão praticando isso que a igreja de Atos praticava. Porque isso é algo pontual, é algo... E nós vamos entender, calma aí que nós vamos chegar lá, tá bom? Nós vamos entender aquilo que é histórico e narrativo, daquilo que é prescritivo, aquilo que nós devemos fazer. Você conseguiu compreender a diferença de uma coisa para outra? Pastor, como que nós entendemos isso? Conhecendo a Bíblia. Lendo todo o seu contexto do texto, lendo todo, entendendo para quem que ele estava escrevendo. É isso que nós estamos fazendo aqui na Escola Bíblica. Imagina, deixa eu dar um exemplo aqui, fazer uma analogia dos dias de hoje. Imagina que a mãe do Joãozinho fala assim para o Joãozinho, Joãozinho, vai na padaria e compra 5 pães. Eu quero que você vá e volta voando. Nessa mesma frase da mãe de Joãozinho, tem algo que é literal e tem algo que não é literal. Né? Quando ela diz assim, ela vai na padaria e busca 5 pães, eu quero que você vá e volta voando. É possível o Joãozinho ir e voltar voando? Não é possível, né? Porque ele na padaria ir e voltar voando. Primeiro que o Joãozinho não tem asa. Segundo que o Joãozinho precisaria pegar um avião, um helicóptero, sei lá, um drone voador para ir na padaria. Ele não vai fazer isso. Como que o Joãozinho sabe aquilo que a mãe está dizendo, aquilo que é literal ou aquilo que não é literal, que é o sentido figurado? Conhecendo a mãe. Ele sabe, olha, minha mãe está dizendo para mim ir e voltar voando. Ela está dizendo para mim ir voltar rápido, mas os 5 pães é literal, é para mim trazer 5 pães. Então, na mesma frase tem uma parte literal e uma parte figurada. Como que o Joãozinho sabe aquilo que a mãe está falando que é literal e aquilo que a mãe está falando é figurado? Conhecendo a mãe. Conhecendo o linguajar da mãe, as práticas da mãe. Então, como que nós sabemos que a Bíblia, alguns pontos ela é literal e outros pontos ela é histórico-narrativo? Conhecendo a Bíblia, conhecendo um todo, né? Não adianta eu ler um texto isolado, mas eu preciso conhecer todo o contexto do texto e do Novo Testamento de forma geral, porque aqui nós estamos falando da história da igreja, amém? Bom, vamos lá. Nós já falamos o que é descritivo e narrativo, eu queria explicar isso para você. Agora, o que é a igreja primitiva? Eu também já falei aqui, né? Nós chamamos de igreja primitiva a comunidade cristã formada a partir de Pentecostes, de Atos 2, composta por judeus, posteriormente composta por gentios, né, que iam se convertendo a Cristo, né? E há uma correção, quero fazer aqui uma correção de um erro comum, há um erro comum. A igreja primitiva não era perfeita, também já disse isso aqui, mas era viva, missionária e centrada em Cristo, né? Idealizá-la sem um senso crítico gera para nós frustração. Ignorá-la gera esterilidade espiritual. Então nós precisamos entender tudo isso, nós vamos entender nessa aula. Já se passou quase 15 minutos. Bom, qual que é o contexto histórico desse texto, dessa igreja? Havia-se perseguição naquela época a esse povo que estava nascendo, né? Havia-se uma pluralidade religiosa, então tinha várias religiões na época. Havia-se também nessa época o culto ao imperador, né? O imperador era considerado um maioral, era considerado um deus mesmo. Então havia-se essa prática de, olha, o imperador é um cara, o imperador é um deus, você precisa respeitá-lo, se prostrar a ele, enfim, havia-se essa cultura. Era uma sociedade profundamente desigual, havia-se ricos, havia-se pobres, muitos ricos, havia-se muitos pobres, e o cristianismo ele nasce nessa época como um movimento marginal, né? Como um movimento pequeno, como um movimento sem poder político, né? Sem status, sem templos, né? Gigantescos. Não tinha. Ele nasce nesse contexto, né? E aí aqui eu quero já deixar a primeira pergunta para você, né? Uma pergunta que eu quero provocar você. Como uma igreja sem poder político, dinheiro ou influência conseguiu transformar um império, né? Como uma igreja que nasce de um movimento marginal, um movimento pequeno, como ela cresce e transforma um mundo sem poder político na época, sem influência do dinheiro, né? Sem influência de poderosos, como ela consegue transformar o mundo? Fica aí essa pergunta. Bom, agora nós vamos, já que você entendeu que é a igreja primitiva, que era aquela comunidade que nasceu ali em Atos 2, agora nós vamos entender as marcas dessa igreja. Quais eram as características dessa igreja, o que nós precisamos copiar e o que nós não precisamos copiar nos dias de hoje. Pastor, mas tem coisa na igreja de Atos que nós não precisamos copiar? Tem, porque aqui nós vamos ver um texto
que tem prescrição e tem também narração, né? Só está dizendo como eles eram. Bom, primeiro, olha só o que o texto diz, versículo 42 que nós lemos. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeira coisa que eu quero falar sobre você, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? Eles perseveravam na palavra. Eles perseveravam naquilo que eles tinham aprendido, né? A centralidade dessa igreja era o ensino bíblico. Eles se reuniam para falar o que Jesus pregou, o que os apóstolos ensinavam, o que eles estavam ali mostrando para nós. Então a centralidade dessa igreja era o ensino bíblico. Não se tinha nada maior nessa comunidade a não ser aprender aquilo que os apóstolos ensinavam, né? Aquilo que Jesus ensinou. Aí talvez você vai falar, pastor, mas existia a Bíblia naquela época, existia o Antigo Testamento, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, estava sendo escrito, né? Estava começando ali os apóstolos a escrever suas cartas, enfim. Mas eles tinham o ensino dos apóstolos, então eles perseveravam nesse ensino que hoje para nós se transformou na Bíblia. Hoje nós temos de forma fácil aqui o acesso, né? Mas eles perseveravam nesse ensino, né? A fidelidade à mensagem de Cristo. A igreja crescia em profundidade antes de crescer em número. Princípio, né? Não existia uma igreja saudável, né? Não existe nos dias de hoje uma igreja saudável sem um ensinamento sólido, sem um ensino sólido. Então, hoje, algumas igrejas, elas crescem em número, mas elas não crescem na profundidade da palavra. Elas não crescem. Você começa a conversar com algumas pessoas de algumas igrejas numerosas e você começa a ver, cara, a pessoa não sabe o básico da Bíblia. A pessoa não tem um conhecimento básico da palavra. E por não ter esse conhecimento básico da palavra, age de forma distante da palavra. Aqui o conhecimento da palavra, querido, não é apenas conhecer por conhecer. É conhecer para agir conforme a palavra. Você entende? Então, hoje nós precisamos resgatar isso nos nossos dias, né? Não apenas crescer em número. O crescer em número é muito bom, é muito gostoso ter uma comunidade grande. Mas esse crescer em número está lá no versículo 47. Olha, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então a igreja fazia o papel dela e Deus acrescentava àquela comunidade os que iam sendo salvos. Não havia um esforço permanente da igreja. Nossa, eu preciso crescer, eu preciso fazer eventos para que as pessoas venham. Não havia esse esforço para crescimento, porque o crescimento era dado por meio de Deus. Havia um esforço a cumprir-se aquilo que precisava se cumprir. E aí Deus ia acrescentando. Então, o que nós precisamos resgatar hoje? Nós precisamos resgatar em algumas igrejas, em algumas comunidades, em alguns pensamentos, né, de líderes, esse crescimento bíblico, essa perseverança na palavra, esse aprendizado. Por isso que é essencial, é necessário, é fundamental essas aulas. Né? Não existe comunidade cristã, não existe igreja sem conhecimento daquilo que é a igreja. E quando nós adquirimos conhecimento? Quando nós participamos de uma escola bíblica, quando nós pesquisamos sobre a palavra, quando nós nos debruçamos aqui na palavra. Então, primeiro ponto daquela igreja, ponto muito forte, primeira marca da igreja primitiva, eles perseveravam no conhecimento da palavra, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, aquilo que hoje para nós é a Bíblia. Amém? Bom, segundo ponto forte dessa igreja, segunda marca da igreja primitiva, que deve ser princípio para nós hoje, né? Isso deve ser imitado. Eles perseveravam na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só. Outro ponto forte da igreja primitiva, eles perseveravam na comunhão. Aqui a palavra usada no grego é koinonia, né? É uma comunhão mesmo. Koinonia sem romantizar a palavra, né? Sem ficar criando aqui coisas que a palavra não diz. Mas koinonia, no grego, significa participação ativa. Compartilhamento real, parceria profunda. O que a palavra koinonia não significa? Ela não significa tomar café depois do culto apenas. Ela não significa apenas conversar no WhatsApp da sua célula, do seu grupo de MI, do seu discipulado. Não. Ela não significa apenas estar no mesmo prédio. Comunhão não é apenas, olha, vamos nos juntar para fazer um churrasco. Também é isso. Mas comunhão, a palavra koinonia no grego, ela é uma participação ativa. Ela é um compartilhamento real, né? Uma parceria profunda, né? Esse é o contexto cultural daquela época, né? Olha, parece até algo revolucionário, mas aqui não é apenas comer junto, mas é participar, é pertencer.
Então, koinonia, essa comunhão que a palavra diz aqui em Atos 2:42, é essa comunhão de ser juntos, ser unidos, compartilhamento profundo. Não apenas, olha, vamos lá, vamos se juntar, vamos fazer um churrasco. Isso é bênção, isso é necessário para a igreja. Isso é, inclusive, uma característica da igreja, andar junto. Nós vamos falar aqui sobre o partir do pão também, né? Nós precisamos fazer isso. Mas quando a palavra koinonia é muito mais profundo do que apenas se juntar depois do culto. A palavra comunhão é um compartilhamento mesmo profundo, uma união, né? A comunhão não é um evento. A comunhão é um estilo de vida. Nós andamos em comunhão. Nós estamos em comunhão, né? Então, é a unidade que vai além do culto. Nós nos reunimos para cultuar, mas fora do culto nós andamos em unidade. Amém? Isso aqui é a comunhão, é uma das características. Outra característica dessa igreja, eles perseveravam no partir do pão. Olha, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Pastor, o que é esse partir do pão? Esse partir do pão, querido, aqui, é ter uma vida simples, é ter uma vida a fim de unir-se uns aos outros. Porque o contexto daquela época, quando, você vai entender melhor, calma aí, quando eles se uniam no partir do pão, né? Como eles se uniam para comer uns com os outros, unia-se rico, unia-se pobre, unia-se livre, unia-se escravo. Ao sentar à mesa para partir o pão, todos eram iguais. Ao sentar à mesa para partir o pão, para comer juntos, todos eram iguais. Então ali não tinha rico, não tinha pobre, não tinha branco, não tinha negro, não tinha, era todos iguais. Não tinha judeu, não tinha gentil, não tinha diferença de raça, não tinha diferença de classe social, não tinha diferença se era homem ou se era mulher. Todos eram iguais perante todos. Então aqui o que ele está dizendo é Cristo no centro de uma vida comunitária, né? De uma vida em comunhão. Esse era o contexto da época. A igreja vivia constantemente à sombra da cruz. Eles partiam o pão, eles comiam junto, eles tinham essa unidade, essa união, e nessa união todos eram iguais. Não tinha, olha, esse aqui é o pastor, o maioral, o líder da comunidade, todos eram iguais no partir do pão. O pastor, sim, é uma peça fundamental na comunidade, tem sim o seu valor e muito valor. Mas na hora da comunhão, do partir do pão, todos se tornam iguais perante Cristo, né? Aqui está fazendo referência também à ceia do Senhor, é uma vida simples, né? É isso que o partir do pão aqui está dizendo, era uma característica da igreja primitiva. Será que nós temos essa característica hoje? Ou será que quando nós nos juntamos, existe diferença? Olha, porque aquele ali é o fulano de tal. Olha, porque aquele ali é o dono de tal empresa. Olha, será que existe essa diferença ou todos são iguais perante a comunidade? Pense nisso. Outra coisa, outra característica marcante que eles tinham, eles perseveravam na oração, está aqui no versículo 42 também, né? Eles eram unânimes na oração. Eles tinham uma vida de oração e não só uma oração isolada, mas era uma oração unânime, né? Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, deixa eu tomar. Na comunhão, no partir do pão e na oração. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Observe que aqui, essa característica de oração, eles expressavam a dependência total de Deus, né? A oração era persistente, era um hábito daquela comunidade, era um hábito da vida do cristão naquela época, né? A oração era o motor daquela missão, era o motor daquela igreja, era um dos pilares daquela igreja. E aí nós precisamos entender hoje, será que a igreja perdeu isso? Será que estou fazendo perguntas, tá? Cada um vai analisar dentro do seu contexto, da sua comunidade. Será que hoje nós precisamos resgatar esse valor, esse princípio da oração? Ou será que a oração é algo marcante na sua comunidade? Será que você se reúne com grupos para orar? Será que você está presente nas vigílias da sua igreja? Nós vamos começar hoje, na verdade amanhã, né, à 00:01 do dia 2, que hoje é dia 1º, um relógio de oração em prol do nosso retiro. Será que eu vou ver o seu nome lá? Será que você está em comunhão com a sua igreja, no mesmo propósito de oração? É isso que a igreja está falando aqui, é isso que a palavra está falando, que a igreja fazia, né? Onde há pouca oração e há muito esforço humano, perdão. É uma frase que eu coloquei aqui. Onde há pouca oração,
há muito esforço humano. Então as igrejas hoje, elas se esforçam para encher os seus cultos, elas se esforçam para fazer eventos, para atrair pessoas, elas se esforçam em chamar pregadores, né, alguns figurões aí, para pregar nos seus púlpitos, para trazer pessoas, quando na verdade ela só precisava se esforçar no partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos e na oração. Se ela fizesse essas 4 coisas, esses 4 pilares e outros aqui também, mas esses 4 pilares fundamentais que o versículo 42 nos traz, o versículo 47 ia se cumprir. Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Mas hoje falta algumas características da igreja primitiva na igreja de hoje, né? Olha só, deixa eu chamar a atenção para você alguns outros pontos aqui, né? Outras características marcantes. Nós já vamos partir para o final da aula, fica tranquilo. Eles tinham uma vida no Espírito. Se você ler todos os outros versículos aqui em diante, você vai ver que eles tinham uma vida no Espírito. Eles faziam milagres, eles viam milagres acontecer, eles oravam e os milagres aconteciam. Eles viam sinais, né? Era um povo cheio de ousadia, que via realmente o mover do Espírito Santo ali. Não havia uma autopromoção, né? Não tinha assim uma autopromoção, olha, eu sou apóstolo tal, aquilo que nós vemos em algumas igrejas hoje, em algumas comunidades hoje. Havia-se um testemunho público, né? Havia-se, eles testemunhavam com a sua própria vida e as pessoas viam isso, né? Iam se chegando ao evangelho através do testemunho público deles. Havia-se uma vida coerente entre a fé e a prática, né? Aquilo que tem faltado hoje também. Havia-se um amor radical, havia-se um cuidado com pobres, viúvas e órfãos, né? Uma contracultura daquilo que acontecia na época. Porque pobres, viúvas, órfãos eram esquecidos. E aí o Senhor vem, então Jesus vem e prega essa cultura. Olha, vocês devem cuidar do órfão, vocês devem cuidar da viúva. Ele estava dizendo, olha, cuidem dos esquecidos. Cuidem daqueles marginalizados pela política, pelas pessoas, marginalizados pelo governo. Cuidem desses, né? Uma igreja que mudou o mundo. Como essa igreja mudou o mundo, gente? Você já parou para perguntar como essa igreja mudou o mundo? Não foi pelo poder da espada, não foi pelo controle do Estado, mas pela transformação de vidas, né? O cristianismo, ele venceu, não porque ele foi imposto, ele vence nos dias de hoje, afinal ele nos alcançou. Não porque ele foi imposto, mas porque ele foi vivido. O cristianismo chegou até nós, porque essa igreja viveu o cristianismo e hoje ele nos alcançou. Será que você tem vivido o cristianismo que vai alcançar a tua família? Será que você tem vivido o cristianismo que vai fazer essas pessoas que hoje não conhecem se achegar, como diz no versículo 47? Será que nós não precisamos resgatar algumas práticas dessa igreja? E aí, aqui eu quero deixar algo assim, ser maduro biblicamente, querido. Nós precisamos ser maduros na Bíblia, né? Na palavra. Nós não podemos ser imaturos, nós não podemos ser aqui levados por qualquer coisa que nós lemos e entendemos de qualquer forma. Olha só o que o texto diz. Eu quero gerar uma polêmica aqui para a gente já esclarecer essa polêmica, tá? Olha só, o texto diz assim, ó, versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Olha só uma prática da igreja primitiva. Eles vendiam as suas propriedades e dividiam entre todos, né? Segundo a necessidade de cada um. Você acha que essa prática nós devemos fazer no dia de hoje? Você acha que essa é uma prática para ser imitada nos dias de hoje? Lembrando daquilo que eu falei no começo da aula. Há textos bíblicos que são prescritivos, uma prescrição, olha, isso é um mandamento. E há textos bíblicos que são descritivos, narrativos, históricos. Como que nós analisamos isso vendo todo o contexto, aqui no caso do Novo Testamento? Será que Paulo, será que Pedro, será que João, em alguma de suas cartas, pregou sobre dividir os seus bens, vender as suas terras? Ou é só um ato pontual aqui dessa igreja naquela época? Será que Paulo pregou sobre a generosidade? Sim. João falou sobre a generosidade? Sim. Todo o Novo Testamento vai trazer um princípio de generosidade. Mas em algum outro texto nós vemos pessoas vendendo, ensinando, né, a vender os seus bens para dar a todos, a não ser aqui em Atos? Não, nós não vemos. Então, aqui é um texto descritivo, está apenas descrevendo algo. Então, não está trazendo para nós, hoje, nos dias de hoje, de forma literal, olha, vendam
as suas propriedades e dê aos mais pobres. Aqui, o livro de Atos, escrito por Lucas, ele não está dizendo e ensinando um comunismo cristão, né? Olha, vivam o comunismo, vai, vendam e sejam iguais, repartam iguais. Não, ele está dizendo, a igreja nesse ponto fazia isso. Mas em nenhum outro texto nós vamos ver falando, sejam generosos, cuidem do órfão, cuidem da viúva, né? Sejam generosos com as suas ofertas, com seus dízimos, uns com os outros, no cuidado. Devemos ser generosos. A generosidade é um princípio do corpo de Cristo. Mas esse ponto de vender a propriedade, será que eu devo fazer isso hoje? Não, é algo pontual. É como nós falamos do véu em outras aulas. É algo pontual daquela época. Nós precisamos ser maduros, querido. Nós precisamos olhar para esse ponto, porque senão nós vamos ter pessoas dentro da comunidade dizendo assim: ah, pastor, mas vocês seguem alguns pontos da igreja de Atos e outros pontos não. É lógico, porque aqui há pontos descritivos e prescritivos. Há coisas que são mandamentos e há coisas que são apenas uma descrição, uma narração daquilo que acontecia. E nós precisamos entender analisando todo o Novo Testamento. Agora, a comunhão, nós devemos seguir a comunhão, como diz aqui, lógico. A comunhão ela é um princípio do corpo de Cristo. Isso aqui João vai falar, Pedro vai falar, Paulo vai falar. Isso está em todo o Testamento, isso é uma característica. Nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos? Sim, é uma característica, é um princípio. Não fala só aqui nesse texto, mas fala em todo o Novo Testamento. Inclusive, lá na igreja de Apocalipse, João vai falar, por exemplo, a igreja de Éfeso, olha, quando ele escreve, né? Olha, vocês têm perseverado na igreja, na doutrina dos apóstolos. Eu só tenho contra ti que perdeste o primeiro amor, mas vocês perseveraram. Então observa que todo o Novo Testamento vai falar sobre comunhão, sobre partir do pão, sobre oração, sobre ficar firme na doutrina dos apóstolos. Né? Então esses 4 pilares você vai encontrar em todo o Novo Testamento. Mas alguma coisa relatada aqui, como por exemplo vender suas propriedades, é algo pontual do texto, desse texto, tá bom? Sei que nós já passamos do horário e nós estamos finalizando já, tá? Bom, vamos lá, só para a gente finalizar. O que não era essencial para essa igreja? Algumas coisas eram essenciais, que eram esses pilares que nós acabamos de falar. O que não era essencial para essa igreja? Não era essencial, não havia templos, megatemplos, né? Onde eles se reuniam. Não havia megatemplos. Então isso não era essencial para a igreja na época. Não havia uma estrutura hierárquica complexa. Havia sim uma estrutura organizacional, porém não havia sim uma estrutura complexa, né? Uma hierarquia. Existia sim pastor, existia líderes, né? Depois tem um momento da Bíblia, ele vai ensinar a fazer isso. Não havia uma uniformidade cultural. Olha aqui, isso aqui é muito importante para nós. Por quê? Porque a igreja, ela chega em alguns lugares querendo mudar a cultura do lugar. Ela chega em algumas comunidades, eu vou te falar, eu não quero entrar em detalhes, mas eu fui numa comunidade de índio, numa tribo indígena, em algum tempo, há uns 5 anos, 6 anos atrás, nós fomos fazer missão numa tribo indígena. Eu, pastor Ivair, pastor Juliano, pastor Wesley, da nossa comunidade. E aí, chegando lá, nós nos deparamos com uma igreja que tinha mudado a cultura daquele lugar. Queridos, o índio tem algumas culturas. E aí, aqui não havia-se uma uniformidade cultural. Olha, o evangelho chega e ele precisa aplicar uma cultura. Nós precisamos entender que algumas coisas são culturais de um povo. Então a igreja fez naquela tribo indígena absurdos. Tirou a cultura do índio, pregou-se uma religiosidade a ponto de mudar culturas. Então nós precisamos entender, o evangelho não precisa haver uma uniformidade cultural, precisa-se haver uma uniformidade de pensamento, de tipo, olha, de princípios. Nós precisamos, esse é princípio, esse é princípio, esse é princípio, esse é princípio, mas isso aqui não é princípio, essa é cultura. Nós precisamos entender isso, precisamos ser maduros para isso. Bom, para finalizar agora sim eu cheguei na conclusão, algumas aplicações para a igreja de hoje. 2 perguntas que eu quero que você responda aí no comentário, tá? 2 perguntas que eu quero que você responda nos comentários. Primeiro, bom, escreva aí, segundo você, uma marca da igreja primitiva que está forte na igreja de hoje. Então, qual é um dos pilares que hoje é forte na igreja? Ou pelo menos na igreja que você vai. E qual é uma marca que precisa ser restaurada? Ou na igreja que você vai, ou na comunidade geral aí, né? Segundo o teu conhecimento de igreja, nas igrejas que você conhece. Então, qual é uma marca que ainda está forte, uma marca da igreja primitiva que hoje, nos dias de hoje, é forte
E qual é uma marca que precisa ser restaurada nos dias de hoje? Qual um desses pilares que nós falamos, que na sua opinião, querido, lógico que nós vamos ter uma unanimidade de pensamentos aqui nos comentários, cada um pensa de uma forma, mas na sua opinião, eu quero saber qual é a sua opinião. Escreve aí 2 pontos, uma marca que na sua opinião está forte, presente na igreja de hoje, e uma marca que na sua opinião precisa ser resgatada, restaurada. E aí eu quero finalizar com essa pergunta para você. A nossa igreja, né? A igreja que você frequenta aí, ela é conhecida por o quê? Por que ela é conhecida? É conhecida pelo megatemplo que ela tem? Ela é conhecida pelo pastor famoso que ela tem? Ela é conhecida pelos eventos que ela faz? Nossa, aquela igreja ela tem muito evento. Ou ela é conhecida por uma dessas marcas, um desses pilares? Lá é uma igreja bíblica. Lá é uma igreja que prega a palavra. Lá é uma igreja onde os irmãos têm comunhão. Lá é uma igreja forte na oração. Por que sua igreja é conhecida? Outra pergunta, somos relevantes para o mundo ou nós somos apenas religiosos? A nossa comunidade, a sua comunidade é relevante para o mundo? Talvez você está assistindo aqui e você é de outra comunidade. Faça essa pergunta, a sua comunidade é relevante para o mundo? Para, né, de repente não para o mundo todo, mas para o mundo ao seu redor? Ou é o povo lá, as pessoas que participam é apenas religiosos? Pense nisso. E aí reflita. A sua igreja é conhecida por o quê? Olha, aquela igreja que tem lá naquele templo, onde vai os cantor famoso, aonde vai os pregador famoso. Ah, aquela igreja lá, tal. Talvez você já pensou numa igreja assim. Ou a sua igreja é conhecida. Cara, vai naquela igreja, porque aquela igreja prega a palavra. Aquela igreja não tem grandes figurões, mas aquela igreja lá prega Cristo no centro. Por que você é conhecido? Por que a sua comunidade é conhecida? Queridos, minha expectativa é que essa aula tenha resgatado em nós, em você e em mim, pontos principais, essenciais, para que vivamos o Evangelho à vontade de Cristo, amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa aula, obrigado por essa palavra. Pai, que haja em cada um de nós agora o sentimento de resgatarmos algumas coisas que identificamos que perdemos. Que haja em nós agora, cada um de nós, o sentimento de perseverar, de guardar, de cuidar daquilo que hoje nós temos como características e foi falado num desses pilares aqui. Olha, a minha igreja é uma igreja bíblica, eu persevero na comunhão, eu persevero na oração e que nós possamos em nós nascer esse desejo de guardar, de cuidar, de replicar isso. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor, que o Espírito Santo fale aos nossos corações aquilo que precisa ser mudado. E aquilo que precisa ser guardado, perseverado, aquilo que precisa ser continuado. Em nome de Jesus, que nós possamos sair dessa aula entendendo aquilo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nos dê um domingo abençoado, um mês de fevereiro abençoado, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida de forma tremenda. E até a próxima aula. Tchau, tchau.